Boa noite, pessoal. Faltando 1 minuto para 21 horas, a gente está preparando aqui que a live de hoje vai ser especial, como todo sábado, mas hoje o assunto é inclusão, diversidade e inclusão. Boa noite, Ju, Fabiane, Felipe, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar, vai dar 9 horas daqui menos de 1 minuto e a gente já começa, tá? Boa noite, Ju. Boa noite, Fabi. Boa noite, Felipe. Já estamos em 3 estados: Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bom. Pronto, 21 horas pontualmente. Vamos começar então. O pessoal vai chegando, a gente vai acolhendo, todo mundo tranquilo. Lembrando que esse livro aqui, a gente teve o segundo sábado do mês a entrevista com a Fabiane Catai, falando sobre este livro, Inclusifique, o processo de diversidade e inclusão. Demorou 1 semana a mais do que o previsto para chegar meu livro, mas chegou essa semana, já trouxe para vocês, tá? Então a ideia é a gente trabalhar com a metodologia da Stephanie, né? Ela traz aqui, é uma psicóloga, uma coaching internacional renomada, já fez até palestra, discurso na Casa Branca, trabalha com altos executivos há muitos anos, há muito tempo, nas universidades nos Estados Unidos, e ela traz essa questão da diversidade, da inclusão, e cria, né, o termo inclusificar, que é esse processo do pertencimento, da singularidade, a gente vai falar, e aí a gente vai apresentar os modelos de gestão, onde existe, onde ela vai comparando dentro das pesquisas e nesse percurso de mais de quase 15, 20 anos que ela está trabalhando nessa área específica da diversidade, e aí a gente vai amarrando, entendendo como é que funcionam esses perfis gerenciais, tá? Lembrando que o livro, ele tem o viés administrativo, empresarial, então é um foco mais para as organizações, para as empresas, mas como a gente sempre tem feito nas nossas lives, a gente traz esse contexto para a nossa realidade, usando a metodologia do livro, fazendo as comparações, as exemplificações, mas tentando trazer para a nossa realidade. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Trazendo aí para a nossa realidade, pensando dentro de um processo de autoconhecimento, de reciclagem, de melhoria e de nos transformarmos, melhorarmos a nossa qualidade de vida para sermos exemplos melhores e refletirmos, né, a nossa manifestação, promovendo aí, buscando um processo de pessoas melhores, mais felizes, um mundo melhor, dentro de uma visão mais realista possível, mas sabendo que depende da gente, né? O nosso posicionamento, a nossa manifestação é que faz toda a diferença, tá? Então vamos lá, seguindo aí o próprio livro, né, as ações, as informações, as teorias e as técnicas do que a gente leu nesse livro essa semana, tá? Inclusificar significa não apenas diversificar seus colaboradores, mas também fazê-los se sentir incluídos e valorizados dentro da organização onde atua. A gente vai falar em vários contextos o processo de que a diversidade simplesmente não basta. Não adianta ter um monte de gente com características diferentes unidas se as pessoas estão se sentindo mal, não estão felizes, não se sentem excluídas. Pelo contrário, muitas vezes a manifestação é que elas se sentem excluídas do grupo. Então, esse processo de inclusificar, ele trabalha com a inclusão dessa diversidade, tá? Então, diferentemente de diversificar ou incluir, inclusificar implica um esforço contínuo para ajudar equipes diversificadas a se sentirem engajadas, empoderadas, aceitas e valorizadas. E, de novo, trazendo esse processo empresarial para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, na nossa família, quanto que a gente, de fato, inclui o diferente? Né? A pessoa que tem lá uma opção religiosa diferente, uma opção sexual diferente, uma opção profissional diferente, às vezes ela não quer seguir o rito social de se formar, fazer uma faculdade, né? Escolher uma profissão específica, ela quer ser empreendedora, ela quer atuar de modo diferente. Como que a gente age?
qual é o nível do nosso preconceito frente a essa diversidade, não só no nosso ambiente de trabalho, mas no nosso dia a dia. Começa pelo nosso grupo familiar, né? A gente tem muita gente diferente aí que convive com a gente. Aí vai expandindo no grupo de amigos, na faculdade, no trabalho também, no voluntariado, na rua, com a pessoa que a gente não conhece, mas que a gente percebe que ela é diferente, como que a gente julga, como que a gente reage a essa pessoa. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Não adianta ter diversidade se as pessoas se sentem excluídas. Lembrando também que eu tô sempre olhando aqui, a gente tem um PowerPoint que a gente segue aí para conseguir dar conta, né, de passar todo o conteúdo do livro, o máximo possível. Óbvio que a gente não esgota o conteúdo em apenas 1 hora, mas a gente pelo menos dá uma passada em tudo que foi lido e escrito de certa forma no livro. Depois, quem quiser me avisa, eu mando o PDF, mas aí tem que me pedir ou pelo WhatsApp ou por e-mail, porque no direct não vai, tá bom? E aí eu começo com uma pesquisa que em 2019... a Stephanie traz para a gente que ela fez um levantamento onde 25 a 27% dos executivos eram, né, faziam parte mulheres e pessoas não brancas. E ela trata muito dentro do processo das empresas a questão da minoria, que são as mulheres, as pessoas não brancas, as mulheres não brancas e as etnias diferentes do homem branco ou caucasiano. É assim que ela denomina durante todo o livro, tá? E aí, desses 25 a 27% dos executivos que são mulheres ou pessoas não brancas, né? 5% são CIOs, né? São presidentes ou ocupam um cargo do alto executivo. E olha o paradoxo, 5%, sendo que 51% da população dos Estados Unidos são representados por mulheres. E apenas 5% chegam nesse patamar, nessa categoria. E menos de 1% são negros, sendo que 13% da população americana são negros. Então ela começa a trazer uma série de estatísticas já desde a introdução para ir expandindo a nossa visão de mundo e para que a gente consiga, através dos exemplos da amostragem que ela vai trazendo, né, e que a gente vai vivendo no decorrer do processo, a gente ter uma noção desse geral, né, desse âmbito onde a gente está envolvido e poder fazer essas correlações e comparações. Então, de novo, inclusificar significa viver e liderar de um modo que reconheça e celebre as perspectivas únicas e divergentes, criando um ambiente de colaboração e mente aberta, ao qual todos sintam que realmente pertencem. Então, a gente trabalha com o processo do senso de pertencimento e com o poder, o que ela chama de poder da singularidade do pertencimento, tá? Eu vou trazer aqui algumas frases, algumas informações relacionadas a esse poder da singularidade do pertencimento e depois a gente fala como que a gente faz para promover, né, essa singularidade para criar o pertencimento. Então, a necessidade de pertencer é algo tão humano que ninguém pode negar a sua importância. Ou seja, o ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? Todos querem ser aceitos, é preciso criar espaço para que todos possam se encaixar. Então, como que a gente vai otimizar o ambiente, o nosso processo de acolhimento para poder, de fato, fazer com que todos se sintam incluídos, né? Queremos pertencer sendo autênticos, nós mesmos, ou seja, não é só o processo de aceitação. Então, eu permito que você faça parte desse contexto, mas eu aceito que você faça parte desse contexto do jeito que você é. Você não precisa se adaptar, você não precisa mudar o seu jeito de ser, e isso ela fala também em todo o livro, no decorrer de todo o livro, esse processo da gente estar tentando se moldar aos contextos e aos espaços que a gente quer se manifestar e a gente quer ter, né, desenvolver esse senso de pertencimento. Então, para isso, a gente precisa saber que os nossos talentos são singulares, as nossas manifestações, as nossas qualidades, a nossa forma de ser e de agir, elas precisam ser valorizadas e respeitadas, iniciando por nós mesmos, tá? E a partir do momento onde a gente
busca esse processo de autoconhecimento, de autovalorização e de autorrespeito, é naturalmente construído um processo onde os outros passem a nos enxergar dessa forma também, porque o nosso posicionamento ele acaba levando para essa construção, né, e para esse conhecimento, para essa forma de conviver. Tá? Então, a sensação de ser excluída, ela é desconfortável, né? E muitas vezes ela traz um processo de inferioridade. Então, ela tem essa questão onde o diferente, ele muitas vezes ele é estigmatizado, inferiorizado. Não é só uma característica diferente que pode ser aproveitada ou que pode ter outras características, né? Que a gente, ao unir, ao ter essa diversidade no mesmo grupo, a gente possa produzir mais e ter mais benefícios. E ela traz também todo o livro, como toda vez que a gente for pesquisar sobre esse assunto, a gente vai ver que há vários estudos, várias pesquisas, onde há comprovação de que a diversidade inclusiva, de fato, traz muitos benefícios, não só para as pessoas, também para as pessoas, mas inclusive para a própria empresa, para a própria organização e para a própria sociedade, tá? Porque a união, né, diversa, ela traz o processo de inovação, de criatividade, de informações diferentes, resoluções diferentes, opções diferentes de fazer a mesma coisa para chegar num resultado mais assertivo. Então, trabalha com esse processo da aceitação, cada um com as suas singularidades, entendendo o processo de autenticidade, aceitar, manifestar os traços que compõem a nossa identidade, ou seja, quem realmente a gente é. Né? Então, além da nossa identidade pessoal, individual, dessa manifestação nossa, a gente tem as identidades sociais, que são essas identidades que descrevem a nossa participação nos grupos que nos interessam. Então, o clube onde a gente vai, a associação, onde a gente voluntaria, a própria universidade, faculdade que a gente escolheu fazer um curso específico, o nosso trabalho, a nossa empresa. Então, esses agrupamentos, eles representam uma identidade social que é composta de várias identidades individuais, tá? É difícil alguém se sentir aceito quando é obrigado a ocultar um aspecto fundamental daquilo que é. Ou seja, quando ela não pode mostrar né, a sua raça, o seu gênero, orientação sexual, cor, religião, não opção religiosa. Então, o posicionamento daquilo que ela acha que é o melhor para a vida dela, ela tem que esconder para ser aceita em determinado contexto. Então, isso é muito complicado, tá? Existe uma tensão, né, muito grande nesse processo de se sentir aceito, de aceitação, de inclusão, que pode levar a uma exaustão emocional, é o que normalmente acontece, fazendo que as pessoas queiram se separar, abandonar, sumir, né, se sentir aí menosprezado e acaba às vezes dentro de um processo mais de fechadismo, né, de recolhimento, porque dói, né, porque ela se sente machucada, porque ela sofre com esse processo do desprezo, da exclusão, da rejeição, né? Então são situações que a não aceitação, o não pertencimento acabam provocando e promovendo nas pessoas, tá? E o inclusificador, que é a pessoa que trabalha com a inclusificação, né? Ele acaba considerando todos os seres humanos como são, acaba desenvolvendo o processo do respeito, do amor por aquilo que eles são enquanto indivíduos, né? Então tem um processo de aceitação, de interconfiança, da pessoa se sentir às vezes diferente, mas saber que aquele inclusificador, aquela pessoa inclusificadora, ela pode ser um porto seguro, ela é alguém que vai respeitar apesar das limitações, ou mesmo que ela seja diferente, que ela tenha uma raça diferente, uma cor diferente, né, uma característica física, uma cicatriz,
sei lá, uma deformação física, qualquer coisa diferente, a opção sexual, a opção religiosa, o que for de diferente, ela sabe que ela vai ser respeitada, que ela vai ser compreendida, que ela vai poder manifestar o que ela tem de melhor naquele contexto e ela vai ser acolhida dentro daquela situação. A Fabi tá trazendo aqui, ó, muitas vezes não aguenta a pressão, desistem e saem do emprego. Perfeito, ela fala muito, a Stephanie traz muito isso no livro, né? Que as pessoas acabam buscando outros empregos e às vezes até pedem para sair ou simplesmente desistem, até às vezes sem ter uma outra fonte de renda, fica numa situação mais complicada, às vezes até de passar necessidades, porque não aguenta essa pressão. Bem trazido, Fabi, é muito bem explicitado esse contexto que é muito comum, tá? Faz muita parte dessa realidade. Os inclusificadores, então, eles criam uma equipe na qual todos pertencem, pois sabem que reconhecer o talento e a perspectiva singular de cada um fortalece a organização, que fortalece o indivíduo, mantendo um ciclo virtuoso para ambos, né? Então, a ideia de ganha-ganha, de estar complementando. A gente vai falar esses contextos mais críticos e essas posições que às vezes acaba atrapalhando, né, a não inclusificação, mas lembrando que o foco é a gente trabalhar a nossa sinapse, a nossa mente para começar a ficar mais claro, mais leve e para que a gente possa desenvolver no nosso dia a dia, não só na empresa e no trabalho, um posicionamento, uma postura e ações mais inclusificadoras, tá? Então, eu vou estar tentando trazer nesse pouco tempo que a gente tem, fazendo esses contrapontos, mas colocando para nós a importância dessa ação e dessa manifestação inclusificadora, tá bom? Quem chegou aí, Margarete, seja bem-vinda, boa noite. Então, para promover a singularidade, tá? A gente tem aqui 4 critérios para cada uma dos dois contextos, para singularidade e para o pertencimento, tá? Para singularidade, são 4. Dê suporte, tenha empatia, aprenda e seja justo. Vamos falar de cada um deles, tá? Então, para promover a singularidade, dê suporte. Apoie publicamente a diversidade, reconheça e aceite as diferenças. Então, comece a trabalhar em você o processo do antipreconceito, do antijulgamento ou pré-julgamento que muitas vezes a gente faz pela aparência física apenas, sem conhecer as pessoas, sem saber qual é a realidade delas, tá? Também, segunda opção ali, tenha empatia. Conheça cada integrante para entender as suas necessidades. Coloque-se no lugar do outro. A gente vai falar isso também durante praticamente toda a live, tá? Então, esse olhar diferenciado, né, de entender, de compreender a realidade da outra pessoa, de a gente se colocar no lugar do outro, de fazer esse movimento empático. Aprenda. Aprenda com os outros pontos de vista e opiniões divergentes. Então, existem várias formas de se chegar ao mesmo resultado. Isso eu posso trazer aqui como um exemplo de reciclagem na minha vida, que foi muito difícil para eu reconhecer isso. Eu achava que o meu jeito de fazer era o melhor jeito, o único jeito, muitas vezes, e brigava com todo mundo porque queria fazer diferente. E aí, com o tempo, eu fui tendo que reciclar, bati a cabeça, né? Sofri bastante, mas tentando desenvolver esse processo de saber que existem formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. E às vezes formas até mais fáceis do que aquela que você aprendeu ou que você está acostumado, e vai dar um resultado ainda melhor, né? Isso aí, Margarete, obrigada. Esse termo é mesmo muito interessante. Vale aqui lembrar que a entrevista com a Fabiane Catai, que a gente fez no segundo sábado desse mês, foi a entrevista, assim, que mais teve acesso até agora, tá? A gente só teve 2, mas essa foi uma que muita gente tá interessado nessa temática, e provavelmente a gente vai, ao longo aí das lives de todo sábado, trazendo e vivendo mais esse processo inclusificador, tá? Ainda para promover a singularidade, seja justo. Promova, além da igualdade, a equidade, dando a cada um o que ele realmente necessita para vencer na vida. A gente vai falar mais sobre a equidade já mais pro finalzinho da live, mas é uma condição e um contexto muito válido para esse processo de inclusão. A gente às vezes quer tratar todo mundo igual, mas a gente precisa, já dizia
desde a época, acho que, se eu não me engano, de Aristóteles, mais de 2000 anos atrás, a gente tem aquela questão de tratar igual os iguais e desigual os desiguais, trazendo aí, trabalhando com o princípio da equidade. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, tá? A Fátima traz aqui, ó, muitas vezes as pessoas parecem que viram extraterrestre, fixam o olhar na pessoa. Fátima, o diferente ainda assombra, né? Dependendo do contexto, ainda há muito preconceito, por isso que a gente precisa falar muito sobre essa temática. A gente precisa falar, a gente precisa explicitar, a gente precisa se posicionar. Essa questão aí de apoiar publicamente a diversidade, de dar esse suporte para que mais pessoas se sintam acolhidas e se fortaleçam nesse contexto da própria inclusão, ela é necessária. E ela depende de cada um de nós, né? No supermercado são, né, os lugares mais comuns, né? Supermercado, restaurante, às vezes até na faculdade, incluindo nas próprias empresas. Existe sim esse preconceito, esse olhar diferente, essa fixação, porque as pessoas acabam querendo ter como referência de normalidade aquilo que ela está acostumada ou que as pessoas sejam iguais a ela. A gente vai falar logo mais, tá? Sobre essa questão da igualitariedade, né? Que as pessoas querem se sentirem iguais. E aí, para criar pertencimento, então, seja transparente, empodere, alinhe e motive. Seja transparente, faça com que todos saibam como as coisas funcionam. Então, trabalhar com o processo da sinceridade, explicitar os conceitos, ajuda a desdramatizar. Isso que a Fátima está trazendo, né? Então, às vezes, a própria pessoa que tem uma situação mais diferente, ela quer se esconder, né? E aí acaba que quando isso não acontece, chama mais atenção. Então a gente precisa sim cada vez chamar mais atenção, não no sentido de normalizar o que não está adequado, um comportamento inadequado, mas no sentido de aceitar a diversidade, incluir o diferente como normais que todos somos, né? O Felipe está trazendo aqui, assumir os nossos preconceitos é difícil, todos temos, mas só quando percebemos nossos próprios preconceitos, podemos diminuir a discriminação direta ou velada. Perfeito, Felipe, obrigada pela sua contribuição, é bem isso. E aí a Stephanie traz no livro toda uma construção referente a esse viés inconsciente, assim que ela chama, tá? Essa dificuldade da gente assumir e às vezes até de enxergar, né? Antes de assumir, a gente precisa reconhecer que a gente tem esses preconceitos. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso logo na frente. Então, ainda para criar pertencimento, né? Desenvolva autonomia para tomada de decisões e reconheça os resultados, né? Então, ali criando um senso de equipe, delegue, aprenda a dividir as funções, cobre metas, cobre resultados, mas reconheça né, o processo ali do empoderamento e da competência de reconhecer a qualificação de cada um para determinado trabalho. Apoie ali o diálogo sobre diversidade e inclusão, né, que você vai ajudando a criar esse senso de pertencimento, esse senso de normalidade de quem é diferente e crie a coesão, inclua a diversidade e inclusão nos valores da organização. E aí, de novo, trazendo para a nossa realidade, nos nossos valores pessoais, né? Trazer, reconhecer o processo do diverso, da inclusão dentro da nossa manifestação, dentro dessa vivência inclusificadora a partir de nós mesmos. Temos todos o desejo de ser nós mesmos e, ao mesmo tempo, ser parte de uma equipe. Em um mercado de feroz competição por talentos, no qual o engajamento gera retenção e lucros, inclusificar é a chave para inovação, crescimento e sucesso contínuo. Então, também desde o começo do livro até o final, a Stephanie traz nas experiências dela esse processo de inclusificação e quanto que a singularidade mais o pertencimento é igual à inclusão e o quanto que isso gera benefícios para as empresas onde ela atuou, onde ela trabalhou. E também, quase no final do livro, ela fala lá de uma situação onde ela declinou um trabalho porque o CIO da empresa não queria deixar ela trabalhar com o processo de inclusificação, queria manter ali os preconceitos e os grupos, e aí ela declinou o trabalho. Era uma multinacional, uma grande empresa, mas ela coloca claramente que não é possível desenvolver o trabalho com aquele presidente ali.
tá? Então, isso também pode acontecer, né? As pessoas têm estado cada vez mais abertas nesse processo de aceitação, inclusive, né? De olhar o outro, né? O diferente de forma valiosa, né? De modo a contribuir com todos, mas ainda temos muitos preconceitos, sim, ainda temos muitos pré-julgamentos e muitos diretores, presidentes ainda fechados para esse processo, tá? E aí, falando dessa questão dos vieses, Felipe, ela traz aqui o ABC da superação de vieses, tá? Fala muito dessa questão de preconceito, da própria consciência que a gente tem, da aceitação desses traços, da gente às vezes olhar também, enxergar aquilo que nos faz mal ou dói a nós mesmos, né? Aceitar aquela realidade, mas ela traz aqui a condição principalmente do viés inconsciente. Então, essa questão do viés inconsciente, ela traz como acontece eventualmente que as pessoas, elas de fato não acham que está discriminando, entendeu? Ela está apenas buscando as pessoas ou se associar às pessoas iguais a ela. Viés inconsciente é não estar ciente do efeito que experiências anteriores têm sobre as novas impressões que formamos. Tá? Então, ela traz também a questão de que é possível interromper esse viés inconsciente com a exposição ou simplesmente conviver com gente diferente de você. Então, pensa no indivíduo e vê as coisas da perspectiva dele, a partir da visão do outro, daquele que é diferente. Quanto mais a gente começar a se colocar em contextos vivendo com pessoas diferentes de nós, a tendência é que a gente comece a ter consciência desse viés até então inconsciente. E aí a gente começa a trabalhar com o processo de reciclagem, né? Porque esses viés inconscientes, eles afetam a nossa percepção. Então, eles fazem com que a gente manifeste, explicite essa questão do julgamento e do próprio preconceito e faz com que a gente ache que a gente não está sendo dessa forma. Então, olha só, eu tenho alguns exemplos. Meu marido é negro, acho que todo mundo sabe, não sei quem me segue, viu aí a foto, né? E a gente às vezes passa até hoje algumas situações inusitadas num grupo de amigos. Então, por exemplo, outro dia a gente estava num aniversário e aí uma pessoa falou assim: ah, não, mas é exagero essa questão de Black Lives Matter, as pessoas fazem um mimimi, nem é assim, não existe racismo dessa forma e tal. E aí a gente dá aquela olhadinha assim, né? Porque a gente tem uma situação de certa forma privilegiada, mas mesmo assim a gente sabe que há sim essa questão do racismo e ele é explícito. Tá? Então, eu acho que na live com a Fabi eu falei, né, de uma situação ali uma vez, onde a gente estava em itinerância e no avião e o comissário chegou e pediu para o meu esposo trocar de lugar porque tinha um outro senhor que estava lá com gravata, terno e tal, e disse que o assento dele era aquele ali. E então, assim, né? Por que ele não acomodou o outro senhor? Se a aviação vendeu de fato o mesmo assento para duas pessoas diferentes, por que ele quis tirar o meu marido que estava ali do meu lado e não o outro, né? Para nós ficou explícito ali o processo do racismo, mas não foi declarado, né? Não foi falado dessa forma, nesse formato. Mas isso acontece, tá? Imagina com, às vezes, pessoas menos favorecidas ou numa condição não só social, mas dentro da própria empresa, né? Às vezes não é o gerente, não é o diretor, não é o executivo, é um operacional, é um chão de fábrica, o quanto que eles podem ou devem sofrer esse tipo de situação, até em função do próprio preconceito, tá? Quando não estamos cientes dos nossos vieses, não temos como corrigi-los. E ele pode afetar a nossa conduta, sim, tá? Então, a gente precisa tentar ficar mais lúcidos, mais atentos nessa manifestação nossa, tá? Boa noite, Liliane, chegou depois, a Cris, mãe, a Helena, sejam todos bem-vindos, tá? Então, aqui a gente traz a condição do viés do status quo, que é a crença de como as coisas deveriam ser. Ocorre a partir de um protótipo que indica como as coisas são
e como deveriam ser. Então, a partir de um histórico descritivo de como as coisas acontecem, a gente cria um protótipo, aquele processo da crença, e a gente acha que tudo vai ser daquela forma. Tudo que a gente entender que se assemelha àquele contexto, a gente já caracteriza como sendo a mesma coisa. E às vezes não é, normalmente não é, tá? Então, essa questão do protótipo é bom a gente tá sempre lembrando, porque eu vou falar a hora que a gente estiver falando ali dos tipos de gestores e dos tipos de manifestação dentro desse processo da diversidade e inclusão, tá? Então, esse ABC da superação de vieses, o ABC significa admitir, bloquear e contar. Admitir que o viés existe, então assumir esse preconceito que o Felipe trouxe aí pra gente, é o primeiro passo para vencê-lo. Bloquear é no sentido de definir critérios antecipadamente ao julgamento e julgar as pessoas por esses critérios. Então, a Stephanie traz no livro vários exemplos de processos de contratação, né, de funcionários, de admissão. Então, criar os critérios, o perfil da vaga antes, aí fazendo analogia, e julgar as pessoas a partir desses critérios, e não pela aparência, não pela cor, não pelo sexo, não pelo gênero e ou outros vários fatores, tá? E contar e estabelecer metas e buscar soluções. Então, nesse processo de indicadores, né? De você ter indicadores. Então, você não vai julgar a pessoa, achar que ela é incompetente só porque ela é mulher, ou porque ela é negra, ou porque ela é asiática, ou porque ela, sei lá, perdeu um braço, né? Só tem um braço, ou porque ela tá na cadeira de rodas, enfim, qualquer que seja o viés, o protótipo que a gente pense diferente, a gente não pode julgar a partir desse protótipo, tá? E sim ter essas metas, ter essas características, ter esses indicadores e principalmente conhecer, se colocar no lugar do outro, ouvir, né, o que o outro. Às vezes a gente tem dificuldade, mas eu não sei o que a pessoa tá sentindo, então pergunta. Fulano, você está se sentindo bem da forma como você está sendo tratado? Você está se sentindo discriminado? Você não está? O que você sente quando alguém te olha torto ou quando alguém fixa o olhar, igual a Fátima trouxe aqui, né? Quando alguém te olha da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, o que você sente? Por que você acha que isso acontece? Então, vale a pena a gente começar a perguntar para as pessoas para a gente entender qual é a realidade dessas pessoas. Lembrando sempre que, estrategicamente, a diversidade leva à criatividade e ideias inovadoras, tá bom? Elaine, boa noite, seja bem-vinda, tá? É importante frisar que o sucesso, em se tratando de diversidade, não depende só do que ocorre na base da hierarquia. É essencial que haja diversidade de alto e abaixo na organização. Então, a Stephanie traz várias dificuldades que ela teve em função a participar dos conselhos de administração das empresas e trabalhar esse processo da cultura organizacional, né, da diversidade, da inclusão, a partir dos altos executivos, dos diretores, dos presidentes, dos CIOs, que até podem ter, tinham esse discurso de inclusão, mas na prática não aceitavam o diferente, não aceitavam o processo diverso, tá? E antes de entrar para esses tipos, né, de manifestação, a gente traz aqui 3 lições para seguir o caminho da inclusificação. Então, conscientizar-se dos vieses inconscientes, isso que a gente acabou de falar. Mudar o comportamento quando um viés se tornava consciente e trabalhar para exibir uma conduta inclusificadora. Então, você estar atento, se perceber, trabalhar com essa questão do protótipo, do viés inconsciente, para que você possa, ao reconhecê-lo, mudar efetivamente, trabalhar em uma conduta diferenciada e mais inclusiva. Promover uma conscientização maior sobre esses vieses para evitar que afete o nosso comportamento e até a nossa lucidez, uma vez que eles podem ajudar a gente a distorcer a nossa visão da realidade, dos fatos e principalmente das pessoas. As forças que empurram uma pessoa para frente ou a impedem de avançar são difíceis de enxergar. Há desafios diferentes para chegar ao mesmo patamar. Então, existem cada contexto, cada pessoa, cada história de vida, ela é diferente. E às vezes a gente tende a julgar por uma imagem, por aquilo que a gente acha, por aquilo que as pessoas postam, né? Hoje em dia está em alta aí
alteração da realidade da vida de cada um em função do que é mostrado apenas nas redes sociais, apenas a parte boa, apenas o que é belo, apenas o uso de filtros, né? Eu volto a brincar aqui, eu sou da hashtag NoFilter, né? Da gente mostrar a nossa realidade tal qual ela é. Não tem problema que um dia eu vou estar com uma espinha aqui, que outro dia eu tô com uma machucadinha aqui, mas é aquele momento que eu tô vivendo, é aquela forma como eu estou, que deve ser explicitada dentro de uma realidade, né, do que eu realmente estou passando naquele momento, tá? As pessoas tendem a não pensar em tudo que contribuiu para o seu sucesso e têm dificuldade para perceber e enxergar que nem todos tiveram a mesma sorte. Então vem aí um pouquinho daquela questão da valorização, do reconhecimento, da gente saber exatamente por que as coisas acontecem, reconhecer por onde a gente passou, as pessoas que estiveram ao nosso lado, que trabalharam com a gente. Então essa condição de novo aí de trabalhar com a singularidade e principalmente com o pertencimento, tá? Então, a partir desse contexto, né, desse aprendizado e desse reconhecimento dos nossos vieses inconscientes, ela traz aqui no livro 6 tipos de comportamento ou de forma de gestão que acaba, às vezes, atrapalhando o processo inclusificador, mas que pode ser desenvolvida essa questão. Então, traz ali algumas características onde a gente pode ir trabalhando, pensando sempre nesse processo inclusificador, tá? E a gente começa com o primeiro, que é o gerente meritocrático. Então, o gerente meritocrático, ele precisa ele trabalha com o processo do mérito, né, de achar que os resultados é que realmente representam uma realidade e tem uma necessidade ali de promover mudanças. Põe o ideal do mérito acima de tudo, isso pode ser um problema. Então, ele contrata, promove, recompensa exclusivamente no desempenho. E, às vezes, o resultado, o desempenho de uma pessoa tem mais pessoas envolvidas, né? Então, às vezes, aquele que se destaca, aquele que se mostra, pode não ser realmente o merecedor daquele resultado, daquela conquista. Então, é preciso avaliar bem como o processo está desenvolvido para a gente poder avaliar. Tá? No entanto, nem toda credencial é merecida, né? Então é isso que a gente acabou de falar aí. Então, ver essa questão aí de entender, saber qual é a realidade do outro e o que aconteceu para ter aquele resultado, né? O que foi envolvido, o tempo que foi gasto, por que as pessoas estavam ali, enfim, vários contextos. Equipes homogêneas que produzem lacunas de competência. Então, normalmente o gerente meritocrático ele trabalha com pessoas iguais a ele, né? A tendência de ter uma equipe mais homogênea, então os erros eles são mais parecidos entre si, ou seja, na média o resultado pode estar equivocado, porque ninguém mostra diferente, ninguém traz um contexto diferente. Aí a gente lembra que a diversidade melhora a tomada de decisões e remove aí o que ele chama de zona morta, que é aquele famoso ponto cego. Às vezes uma pessoinha diferente, ela vai ver uma questão que ninguém tá vendo ali, que tá passando batido, um errinho de digitação ou algo mais sério que possa ser melhorado em todo o processo. É preciso pessoas com habilidades diferentes para maximizar a eficácia do grupo, tá? Quando instruídos a usar a meritocracia como critério, a probabilidade de tomar decisões tendenciosas aumenta. Por quê? Porque essas decisões tendenciosas, elas tendem a ser baseadas naquilo que é igual a gente, tá? Por isso que é a tendência. Então, eu tendo a estar sempre tipo aquela história de farinha do mesmo saco, sabe? De não ter a diferença, então de ter essa, né, puxar para o meu lado aquele que está mais próximo ou que pensa igual, né, melhor para mim. Então a gente considera essa questão do protótipo da melhor pessoa para o cargo e às vezes a gente está errado, às vezes a gente confunde, às vezes a gente não avalia a competência técnica, o próprio exemplo, né, a própria experiência da pessoa. Então, às vezes a pessoa tem lá um monte de reconhecimentos, de diploma aqui na parede, igual os meus, mas a pessoa não tem experiência. E aí, uma pessoa mais qualificada para aquele cargo, que depende de ter uma experiência mais prática naquele sentido e não só uma coleção de diplomas, ela acaba tomando a decisão equivocada
em função desse protótipo, tá? Quando o assunto é avaliar o outro, na maioria das vezes somos atraídos por pessoas parecidas com a gente, né? Ou que se encaixam em algum protótipo já estabelecido por nós. Então, alguém que se encaixe naquele padrão de referência que a gente tem, tá? Quando temos um favorito em mente, nosso cérebro interpreta as informações e preenche as lacunas que definem como mérito, favorece a contratação dessa pessoa. De novo, fazendo ali, usando o exemplo da contratação, né? Então, a gente tem também um processo cerebral que pode vir a ser um problema, que é essa questão de interpretar a informação de acordo com aquela referência que a gente já teve no passado, com aquela crença que a gente já conheceu, que a gente já entende, que a gente acha que já sabe, que já domina e que já, né, trabalha ali dentro daquele protótipo ali, a condição ideal que a gente está buscando, tá? Depois a gente passa para um segundo tipo que ela chama de paladino da cultura, então entra muito dentro do processo da cultura organizacional. E ela traz essa questão, o argumento aqui é a química, e acho que você jamais contrataria alguém que não tenha química com a cultura que deseja. Então, já dentro desse padrão da empresa, da cultura organizacional, você tenta buscar pessoas que mais se assemelham ou se encaixam dentro daquela cultura. Boa noite, Mônica, e a corretora que entrou agora há pouco, sejam bem-vindos, boa noite. Então, na cultura organizacional, é o entendimento comum de crenças, expectativas, valores e normas que são expressas por padrões coletivos de linguagem de comportamento. Então, é aquela questão que as pessoas já estão acostumadas, já está ali dentro, né, quase que num piloto automático, entendeu? As pessoas se sentem conectadas, o trabalho fica mais prazeroso, os colegas muitas vezes viram os amigos mais chegados, né? Um vai na casa do outro, já tem essa sensação de pertencimento, mas falta ainda um pouco da singularidade. Muitas vezes, nessa questão da cultura e dessa acomodação, a pessoa, para ser aceita, ela acaba às vezes até criando aquela condição ali de se moldar, né, a cultura da empresa, ou seja, às vezes ela abre mão de características diferentes dela, diversas dela, e que são valiosas, são valores que deveriam ser explicitados e respeitados, mas ela acaba ali criando um certo escondimento para que não corra o risco de manifestar aquele contexto, aquela forma diferente, e não corra o risco de não ser aceito dentro daquela cultura, dentro daquele grupo como é que eu posso dizer? Mais conectado, já mais com esse senso de pertencimento maior, tá? Mas muitas vezes sem o processo da singularidade de respeitar o que cada um tem de diferente. A falta da diversidade está ligada ao medo do desconhecido e do receio de que isso vai perturbar a grande cultura que já foi criada. Então, essa questão de ter um medo ali de não ser aceito ou de estar muito fora daquele modus operandi, né, daquele jeito de funcionar, e a pessoa acaba não se expondo e se moldando, abrindo mão de quem ela realmente é para poder ser aceita por aquele grupo, tá? Então, estar atento a esse cultivo da cultura, porque ela pode limitar, né? E trabalhar com o processo da diversidade, lembrando que produz decisões melhores, trabalhar com novas pessoas leva a um desempenho melhor, há mais compartilhamento e troca das informações diferentes muitas vezes. Então, quando a equipe é muito homogênea, né, e muito coesa, o risco da conformidade, pensamento do grupo, ela é maior, né? Pode levar muitas vezes às decisões ruins e uma visão mais fechada, esse processo do conformismo. Às vezes a gente até tem uma visão diferente, a gente fala, não, nem vou falar porque não vai adiantar mesmo, a decisão já está tomada, eles já são assim mesmo e tal. Alguém aqui, né, certamente a maioria de nós, se não todos, já passou por esse tipo de experiência, tá? Então, os indivíduos tendem a ser inteligentes, né, são competitivos e às vezes agressivos, criando até uma linguagem agressiva. Às vezes essa questão da cultura organizacional, as pessoas estão tão acostumadas, sabe aquela história de que a intimidade às vezes é um problema? Que às vezes perde o respeito, chama o chefe chama o outro de, ô minha linda, ô menina, vem cá beber e tal.
cria ali um negócio que as coisas se misturam e isso pode trazer problemas futuros, né, dentro da empresa e às vezes até para a vida pessoal, tá? O team player é o terceiro tipo que ela traz pra gente, então trabalha com esse processo dos pares, né? Da perseverança, do apoio entre os pares, da própria. A gente tem lá depois o motivador, mas o team player ele tem um pouco dessa característica de querer desenvolver muito esse senso de grupalidade, mas de certa forma trabalha o processo através da lei de associação e acaba, às vezes, perdendo essa singularidade também, tá? Trabalha muito a questão do pertencimento, da grupalidade, mas às vezes acaba perdendo essa questão da singularidade, tá? Então as pessoas, elas começam a se ver mais parecidas com aquelas que admiram. E isso tende também a trabalhar com o processo de mudança da pessoa, querer ser igual àquela pessoa que ela admira, e para ser aceita, ela acaba às vezes abrindo mão de algum contexto dela, tá? Tem um temor ali dentro dessa rotina do team player que ele é infundado, é um medo que não deveria existir, mas tem aquele contexto de que para uma pessoa ganhar, a outra tem que perder. Então, trabalha muito nessa questão da competitividade, onde ao um ganhar, a um ser reconhecido, o outro tende a ser menosprezado, desprezado e ser ali, às vezes, até ofendido, alguma coisa nesse contexto. E quando a pessoa chega ao topo da organização, muitas vezes ela precisa ali de relacionamentos fortes e pode se perceber num telhado de vidro, como a gente chama, né? Então, às vezes os relacionamentos eles não têm um saldo positivo porque houve ali esse processo de ganha e perde, ele pode acabar prejudicando as relações ao longo do período, tá? E tem que cuidar também para não desenvolver o comportamento muitas vezes manipulador e frio, que pode acabar acontecendo, tá? Então, a gente acabar tendo ali a questão da manipulação, da frieza, da estratégia, né, sobrepondo as características ali da diversidade, da inclusão, do própria singularidade, do pertencimento relacionado às pessoas, que são as pessoas que fazem as empresas, tá? Então, a gente tem que estar atento em relação a essas condutas de sabotagem, às vezes até em benefício próprio, para tirar um benefício, a gente acaba ali, né, puxando sardinha para um lado, para o outro, querendo agradar um, porque a gente sabe que vai falar bem para o chefe, algumas questões nesse sentido. Então, o ideal é que a gente seja julgado pelo nosso desempenho, dando sempre o melhor da gente, investindo em resultados melhores, querendo se superar, querendo aprimorar ali a nossa manifestação, querendo, né, galgar espaços melhores, conquistar cargos mais altos, trabalhar ali, mas através do resultado do nosso trabalho e do envolvimento. Eu gosto muito daquela filosofia que ninguém cresce sozinho, né? Então, assim, nenhum líder de fato chega a um processo de liderança mais valorizado no sentido hierarquicamente sozinho. Então, houve uma equipe que trabalhou para ter os resultados alcançados por aquele líder e isso precisa ser valorizado, tá? Boa noite, Gabi, chegou depois, seja bem-vinda. O quarto tipo é o cavaleiro branco. O cavaleiro branco é aquele que apoia e promove as mulheres e as minorias com a melhor das intenções, pois enxerga as injustiças contra elas no trabalho e quer ajudar a eliminá-los. É uma situação bem complexa. Esse tipo do cavaleiro branco que ela chama é aquela questão do protetor. Só que muitas vezes a gente precisa ficar atento porque às vezes a gente protege a pessoa em função dela ser minoria, de querer trazer esse processo de inclusão dentro da diversidade, só que a gente pode acabar protegendo a pessoa que é incompetente, que é antagônica à organização, que deixa a equipe antagônica, que acaba criando ali um contexto. Então, é preciso cuidar nesse processo protecionismo, tá? Então, a gente trabalhar ali de novo com as condutas, né? Que a pessoa não precisa de uma ajuda, de uma proteção para estar em determinada posição. Então, a pessoa ela não pode ser promovida só porque ela é mulher, ou só porque ela é negra, ou só porque ela está na cadeira de rodas. Ela tem que ter a mesma oportunidade de promoção do que o branco, o homem, né, como ela traz aqui, mas em função
das características, da competência, da qualidade do seu trabalho, né? Então é uma oportunidade onde todos podem galgar os mesmos, né? A mesma, como é que eu posso dizer? Ter o mesmo processo, e aí vem aquela questão lá da clareza, né? Da sinceridade, para que as pessoas saibam, abriu uma vaga lá num cargo específico, então qual é o processo de seleção? O que eu preciso fazer para me qualificar para poder participar desse processo? Se não for dessa vez, para as próximas vezes, entende? Então, não só essa questão da proteção da minoria, tá? Então, a gente tem que cuidar nesse processo de diversidade, de inclusão, principalmente ao criarmos essa manifestação inclusificadora, a não ir para o outro extremo, né? Não trabalhar aí com paradoxo. Então, para incluir o diverso, o diferente, eu vou desfazer de todos que são iguais, ou eu vou maltratar quem não é diferente, quem não tá nesse grupo da diversidade. Então, não é isso, é tratar todos equitativamente, né? Igual os iguais e desigual os desiguais, tá? Então, essa questão do cavaleiro branco, né? Que é esse protecionismo, ele às vezes trabalha aí, pode impedir a questão do próprio sucesso, gerar ressentimento entre aqueles que sentem estar sendo tratados de forma injusta, né? Ela traz aqui um exemplo que me chamou bastante atenção, onde tinha lá um grupo num projeto específico de estudo, e aí o gerente mandou, o presidente mandou a mulher que ela podia ir embora, eles iam ficar mais tempo trabalhando ali, porque ele sabia que ela estava com crianças pequenas em casa para cuidar. Não só a mulher se sentiu ofendida, como todos os outros, tipo, por que ela pode ir embora e a gente tem que ficar aqui trabalhando? Mas principalmente ela, porque ela não estava reclamando, não foi ela que pediu, e ela sentiu como se o diretor tivesse querendo tirar a oportunidade dela estar atuando naquele projeto. Então, olha só, né? Às vezes é uma questão totalmente equivocada ali, uma distorção cognitiva até do comportamento, do que a gente acha que o outro precisa. Por isso que muitas vezes vale a pena a gente ser explícita, falar mesmo, perguntar dentro daquele processo ali da empatia, da sinceridade, desenvolver esse relacionamento mais inclusivo. Então, se não espera que a pessoa seja capaz, você a trata assim e transmite claramente essa mensagem. Aí falando de novo do processo da proteção, né? Pode reduzir aí, trabalhar com o processo de autoconfiança, da própria autoestima, a pessoa pode se sentir menosprezada porque sente, né, que a pessoa está protegendo ela, então porque acha que ela não é capaz ou porque, sei lá, acha que acaba trazendo um processo de desempoderamento da pessoa, né? Então, os líderes e os liderados aprendem um com os outros, tem que ter ali um processo da mentoria que ela até faz, né? Então, se você vê que uma pessoa pode se qualificar, pode ter os traços a serem desenvolvidos, orienta aquela pessoa, estimula aquela pessoa, mas não dentro desse processo protecionista, né? Que você pode acabar sendo ali, normalmente a gente acaba sendo injusto com os demais, tá? Diversos ou não, diferentes ou não, tá? O quinto e penúltimo tipo é o pastor, então é aquele que explicitamente apoia as mulheres e as minorias, tá? Então, assim, sempre ele tem essas expectativas pré-concebidas, pretende ajudar e dá um tratamento especial a quem se parece com ela. Então, o foco é na mulher e nas minorias, né? Ou no negro, ou no cadeirante, ou qualquer outro que seja diferente, tá? No asiático, ela traz muito esses exemplos que deve fazer mais parte da realidade com as quais ela estava trabalhando. Então, quando sente que estão sendo discriminadas, as pessoas se revoltam, ficam desmotivadas e querem deixar a empresa, né? Trazendo lá aquele início que acho que não sei se foi o Felipe ou a própria Fabiane que falou que as pessoas desistem e querem, né, ir embora porque sentem esse processo discriminatório. Você vê, às vezes o líder está com a melhor das boas intenções, querendo proteger ali, né, ou apoiar a mulher, a minoria, dentro, achando que está sendo inclusivo, que está trabalhando com o diverso, mas acaba discriminando todo o resto. E isso dá essa sensação de injustiça, essa sensação de preconceito ainda maior e as pessoas de fato se desmotivam. Então, o ideal é buscar esse equilíbrio entre defender os indivíduos
e não parecer que está dando a eles um tratamento especial e diferenciado, né? Deve se empenhar para administrar a impressão dos outros que explicitam a sua conduta. Então, às vezes, até trazendo de novo esse exemplo do processo seletivo, fazer um processo aberto, tá explícito o perfil para todo mundo, os critérios para todo mundo, e deixa aí as pessoas que se acham capacitadas, qualificadas para participar, que participem, né? Então, criar aí esse ambiente de trabalho mais justo e mais eficaz, colocando metas, indicadores para poder medir, né? De fato, ver se essas metas estão sendo alcançadas ou não. Então, a gente mede essa capacitação e essa qualificação no ambiente de trabalho, isso é muito fácil. Mas no nosso dia a dia, isso também é fácil de se ver, né? A forma como uma pessoa trata o porteiro, o entregador, né? As pessoas que prestam serviços a ela, as pessoas que estão hierarquicamente acima dela ou socialmente acima dela, como é que ela se manifesta? Ela trata todo mundo igual? Ela tem uma mesma forma de lidar com as pessoas? Ou quem tem mais dinheiro, ou quem ela acha que tem mais dinheiro, ela trata diferente? Ela faz concessão? Como é que é? Como é que funciona? Ei, obrigada, a corretora. Fala para mim como é que é seu nome, é Ana, será? Obrigada, tá? Que você tá gostando, a gente fica muito feliz aí com esse feedback. Quando alguém recebe essas evidências que contrariam as suas crenças, os seus protótipos, ao invés de mudar a ideia, a pessoa se apega ainda mais à própria opinião. Então tem ali o processo da dissonância cognitiva também, né? Quando a pessoa sente que está sendo tratada de maneira injusta, normalmente o trabalhador perde o controle, o amigo perde a amizade, fica chateado, e assim a tendência é da relação se degringolar, como a gente diria, né? E aí o último perfil, a gente já tá aí com o nosso tempo 5 minutinhos, né? Então a gente tem o último perfil e depois as considerações finais, é o perfil do otimista, tá? Então o otimista normalmente tem uma divergência entre o que a liderança diz e a realidade dos liderados. O discurso é otimista, talvez até a vontade do líder ela é otimista, mas na prática não é bem do mesmo jeito que funciona. Então a Stephanie traz vários exemplos que ela fez entrevistas, né? E aí com os presidentes, os diretores, não, a minha empresa ela é inclusificadora, a minha cultura ela é diversa e tal. E a hora que ela foi fazer a entrevista lá com a parte administrativa, a parte operacional, as pessoas não se sentiam incluídas, se sentiam estigmatizadas. Então tem toda essa questão aí da singularidade do pertencimento, né? Muitas vezes o otimista ele até é um defensor da diversidade, mas ele não trabalha com o processo de inclusão, criando, né, a cultura em si, e ela acha que as coisas vão acontecer naturalmente. É aquela visão otimista mesmo, às vezes até romântica, sabe? Enxerga o melhor das pessoas, acha que tudo vai acontecer, que todo mundo é igual e que naturalmente a diversidade, a inclusão, ela vai acontecer com o passar do tempo, conforme as pessoas forem se conhecendo, se agregando e trabalhando daquela forma, tá? Então, é uma condição ali que precisa, às vezes, ter um choque de realidade, né? Que aquela vontade, aquele otimismo dela não é de fato o que acontece. E a forma de transformar isso e deixar de ser só otimista e passar a ser inclusificador é ação. Então, é de fato mudar, né? Trabalhando aí nesse processo de parar, falar menos e agir mais, então criar estratégias, tomar ações diferentes, ações inclusificadoras, que vai tratar aí dentro dessa questão de não ficar só elucubrando, só querendo, só imaginando, só sonhando com a condição ideal, mas fazer com que aquilo aconteça, tá? E aqui o otimista ele tem um risco alto também de cometer o erro de confundir igualdade com equidade. Então, de novo, né? Há mais de 2000 anos Aristóteles já falava tratar diferente os diferentes e iguais os iguais. E aí vem aquele contexto de dar a cada um que ele precisa, né? Vou falar aqui, vou citar uma frase: igualdade é dar a todos a mesma coisa. Equidade é dar às pessoas o que elas precisam para vencer na vida. Então nós queremos ser aceitos por quem somos e não apenas
e não apesar de quem somos, né? Então, tem um meme aí nas redes sociais que vale muito a pena, né? Igualdade tem lá o muro e tá todo mundo no mesmo caixotinho, vamos dizer assim. E equidade tem lá o muro e o mais baixo ele tem 3 caixotinhos para poder ter a mesma visão do que os demais. Então, a gente trabalha aí dentro desse processo de equidade, que na minha opinião é a condição mais adequada para a gente trabalhar dentro de uma questão inclusificadora, tá? E aí a gente finaliza com a Stephanie trazendo aí os processos da jornada inclusificadora dela, né? Que é uma jornada que para realmente entender as inúmeras maneiras pelas quais raça e gênero afetam o mundo, e há sempre níveis cada vez mais profundos de descoberta e entendimento na questão da diversidade e da inclusão. Óbvio que em 1 hora a gente, né, não consegue falar nem 5% do que tá no livro, tá? Mas vale a pena. O Felipe já comprou, né, o livro, tomara que você goste. A Fabi deve estar acabando de ler também. É um livro muito bom. Ele é super atualizado, foi lançado em 2020, então ele é um livro bem atualizado. Trabalha aí com o processo do automonitoramento, então que é a capacidade do indivíduo decifrar a situação social e de se adequar a ela, seja qual for. É fácil perder de vista quem você realmente é dentro dessa questão de querer se sentir pertencente, incluído, amado, respeitado e valorizado por um grupo específico. Trabalhar sempre com o processo da identidade, de aceitar, ser você mesma, equilibrar a singularidade e pertencimento dentro de processos com mais transparência, nas condutas mais reais, mais sinceras, mais honestas, e lembrando que a gente pode melhorar sempre. Então, a jornada inclusificadora, ela deve ser prazerosa, vai ser extremamente desafiante. Gente, eu posso falar para vocês que há praticamente 1 mês, desde que a gente fez a entrevista com a Fabi, 1 semana antes, quando a gente estava conversando, eu tô tentando colocar as hashtags lá, né, para todos verem, para cego ver, e fazer a descrição das postagens que eu faço no meu Instagram e no meu Facebook. E como é difícil, às vezes eu não sei relatar, eu não sei a melhor forma de colocar, eu não sei o que descrever daquela postagem, mas é um processo desafiador, mas que eu vou errar, já devo errar. A Fabi tá aí de minha consultora, a hora que ela vê uma coisa muito esquisita, muito estranha, ela vai me corrigir, mas o ideal é a gente fazer, tá? Faça alguma coisa, faça qualquer coisa, mas faça. E faça isso hoje. Siga avançando na jornada da inclusificação. Então, desenvolver aí o processo da empatia, conversar com as pessoas, entender melhor a perspectiva de cada um, né? Então, incorporar essa questão aí da singularidade, do pertencimento na nossa missão, visão e valores de vida. Ela traz isso na empresa, né? Missão, visão e valores da empresa, e eu expando isso na nossa missão, visão e valores de vida. Porque no início é assim mesmo, né, Fabi? Obrigado pelo apoio moral aí, mas vai dar, tô fazendo, alguma coisa eu tô fazendo, né? Já tô tentando incutir aí a minha visão inclusificadora na minha rotina, no meu dia a dia. Obviamente, não só nos posts, mas na minha conduta, né? O ser humano tem 2 desejos básicos: se destacar e se encaixar em algum grupo. Vale a pena a gente lembrar disso. Não adianta ter diversidade se as pessoas se sentem excluídas. Então, não adianta pensar no processo da diversidade sem inclusão, tá? E aí, para finalizar, eu trago aqui a frase da Larry Kramer, que é uma presidente de um instituto, e ela traz assim: quando falamos de diversidade e inclusão, estamos falando de toda a gama de atitudes, perspectivas e percepções que são importantes para aqueles que trabalham conosco. E aí, de novo, eu amplio para aqueles que convivem conosco, né? Para aqueles onde a nossa manifestação, a nossa convivência aí acaba fazendo sentido, sendo exemplo, tendo alguma importância, até para que a gente possa se ajudar mais, sermos pessoas melhores, cada vez buscando mais felicidade, principalmente agora através da inclusificação, tá bom? Muito obrigada a vocês que estavam aí com a gente. Desculpa, acabei passando aí 2 minutinhos do nosso horário, tá? Mas eu agradeço a todos, desejo uma ótima noite, fim de noite de sábado, excelente domingo e muito boa semana. Semana que vem, ó, esse aqui vai ser o livro que a gente vai falar, tá? A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown. Beijo grande, obrigada e até sábado que vem.